E se a gente falar dessa forma? Ninguém vai saber. Quem vai descobrir? Essa expressão talvez seja a expressão que possa caracterizar a fala que o personagem que nós vamos estar tratando hoje, para balizar o tema desse momento, nessa 11ª lição do segundo trimestre de 2023, baseados na revista da Escola Dominical da CPAD, comentada pelo pastor Elianai Cabral. Vamos falar sobre os prejuízos da mentira na família. Essa frase que eu iniciei esse vídeo possa traduzir aí a expressão que esse casal, que são os protagonistas deste comentário, desta história bíblica, que vem nos ajudar a buscar aí, aprender um pouco mais sobre o relacionamento em família. E a mentira, ela traz um prejuízo muito grande, e nós vamos ver isso no contexto dessa história. Essa história que esses personagens, Ananias e Safira, sua esposa, são destaque, mas temos também ali o apóstolo Pedro e outras pessoas que faziam parte da igreja primitiva, na qual nós já mostramos, falando assim, já entendemos que esse contexto ocorre, essa história bíblica, esse relato bíblico ocorre no início da igreja primitiva, no momento pós-Pentecostes, quando a igreja já estava envolvida nos trabalhos do Senhor. Havia ali uma predominância muito grande de um amor, de uma partilha, devido até ao Espírito Santo, né, aquele fogo, aquele ardor no coração de cada irmão, de cada irmã, em fazer a obra do Senhor. Estavam envolvidos, sentindo e se colocando em prática, ao ponto que, quando nós vemos aqui algumas leituras, alguns textos e comentários que nós vamos estar fazendo, nós vamos observar que no coração daquela igreja, muitas pessoas negociavam as suas propriedades, vendiam, pegavam o dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos, e assim, dessa forma, fosse distribuído aos mais necessitados. Razão pela qual nós, quando lemos o livro do Atos dos Apóstolos, no finalzinho do capítulo, nós vamos observar que não havia necessitados, porque havia esse sentimento comum desta prática, pois era uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas nós vamos observar, ao longo desse comentário que nós estaremos fazendo aqui, nessa reflexão, nesse tema sobre os prejuízos da mentira na família, nós vamos entender aí o que aconteceu com esse casal, porque ele faz parte desse texto que o Senhor estará usando aqui para ministrar e refletir conosco esta palavra. E que proveito eu posso trazer isso para a minha família. Eu quero dizer para você, já adiantando aqui, este casal, ele se deixou dominar pela inveja, pelo desejo de querer chamar a atenção dos demais. Esta é a resposta inicial que eu posso trazer para você, quando você perguntar se esse casal ele está inserido dentro desse tema tão delicado, que é do prejuízo da mentira no meio da família. O que aconteceu com eles? Eu adianto para você, falo mais uma vez aqui para deixar bem fixado. Eles deixaram se dominar pela inveja e quiseram chamar a atenção dos demais. Nós vamos ver como isso aconteceu. Eles não mentiram ali somente contra os apóstolos, nem contra a igreja, mas eles mentiram contra o Espírito Santo de Deus. Pois o que eles fizeram? No lugar de entregar aquela oferta voluntária, como os demais irmãos estavam fazendo, de forma desprendida, de forma voluntária, eles querendo se aparecer, dissimularam e tentaram manipular ali uma oferta diante desta causa tão nobre. E eu quero que você esteja aqui conosco para verificar como isso aconteceu, né? E a forma e o tempo que ocorreu, eu já adiantei aqui, foi no início do contexto que nós descrevemos anteriormente, que é você, onde a igreja primitiva, ela tinha todo esse sentimento de ofertar, de se abrir o coração para realizar a obra do Senhor e ajudar todos os demais necessitados. É nesse cenário que eles se deixaram dominar pela inveja, pelo desejo de chamar atenção e também querer aí aparecer, chamar a atenção dos demais e querer aparecer, né? Nós vamos ver como isso aconteceu. E eu quero aqui, antes de apresentar essa história, nós vamos colocar aqui para você um vídeo para que você entenda essa história, um contexto feito, uma narração por nós aqui mesmo, né? Mas que nós preparamos para poder trazer aí melhor esclarecimento daquilo que nós vamos estar tratando. Mas antes de colocar esse vídeo para você, eu quero que você faça uma pergunta. Você, melhor dizendo, responda uma pergunta ou algumas perguntas que eu vou te fazer agora, mas você não precisa colocar aí no comentário, mas responda sinceramente dentro do seu coração.
Você vê algum problema por aquilo que nós já estamos falando aqui? Antes de você entender e estudar essa lição, eu quero que você faça essa reflexão, e isso é importante até mesmo você, como aluno ou professor, ali na sala de aula, fazer esse exercício antes da ministração da aula, para que você possa entender aí como está o comportamento, a mentalidade de cada aluno dentro desta matéria, que nós estaremos tratando dia 11/6/2023 em sala de aula, a partir das 9 horas da manhã. Essa lição, essa ministração ocorre na classe dos adultos em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus Ministério do Belém. E a primeira pergunta que eu faço a você, anota aí: você vê algum problema no que eles fizeram? Dentro desse breve relato que eu estou dizendo para vocês aqui. Outra pergunta, você responde sim ou não. Responde para você. Você vê algum problema naquilo que eles fizeram? Né? Havia, você entende que dentro desse contexto até agora, havia alguma meta de participação na ajuda? Eu sei que você ainda talvez não tenha lido essa história, não conhece essa história, né? Mas eu quero abalizar e verificar o quanto você tem de conhecimento a respeito já desse fato. Havia alguma meta de participação na ajuda a esses mais necessitados, que muitos assim o faziam? Né? Terceira pergunta, você acredita que a mentira nesse caso poderia ser aplicada, visto que a intenção era de coleta para a ajuda dos necessitados? E o valor em si não importava, pois toda ajuda, com certeza, se era para ajudar os necessitados, era bem-vinda. Então você acredita que a mentira nesse caso poderia ser aplicada? É como se dizer, existe tolerância, ou para alguns casos a mentira ela é possível, ela é liberada, seria assim a expressão? Então são essas perguntas que é importante que você faça para os alunos, você responda para si, e após a meditação e a ilustração em que o próprio comentário da revista traz, e aqueles que você pode pesquisar e estudar, e ali em sala de aula ministrar, você pode junto com os alunos aí obter aí um entendimento e desenvolvimento daquilo que Deus, dentro da sua palavra, tem para nós. A lição vai mostrar que existe prejuízo da mentira para o seio da família. Será que todos entendem assim? É o que nós estamos aqui nesta lição de hoje, nessa reflexão, e agora eu vou colocar o vídeo para você. No final vamos estar estudando aí, analisando, você fique comigo depois do vídeo, para que a gente venha observar aí os perigos da mentira traz no seio da família. Além dessa tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar na vida de cada um dos membros da família, e para toda a família. Eu quero que você fique aqui após o vídeo, pois essa história bíblica de Ananias e Safiras é um alerta quanto aos malefícios que a mentira ela traz para o seio da família. Vou colocar para você o vídeo aí na tela, escute com atenção. E era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E todos eles haviam abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e os depositou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante pegou e levou e depositou aos pés dos apóstolos. Tudo que temos no mundo, nós damos a Ele. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás entrasse no seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ela não te pertencia.
E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em seu coração fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor se apoderou de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram com a venda da propriedade? Respondeu ela: foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ouça, os pés dos homens que enterraram seu marido estão lá fora e vão enterrar você também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, a encontrando morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Olá, estamos de volta. Vemos aí, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto. A mentira pode até trazer flores, mas não produz fruto para o bem. Essa é a nossa verdade prática. Você agora com esse vídeo já teve aí conhecimento da leitura bíblica em classe. Ela teve uma extensão, um acréscimo do texto de Atos dos Apóstolos a partir do versículo 34 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, onde está essa narração, caminhando aí para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 a 11. Você pode confirmar aí através da palavra de Deus esta lição, nesse dia onde nós vamos estar aqui agora comentando sobre os perigos e os prejuízos, melhor dizendo, da mentira na família, né? Você tem aí a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Nosso texto áureo nós já podemos aprender através de Colossenses capítulo 3, versículo 9, vou colocar para você aí na tela. Leia comigo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Esse texto áureo, somado com as demais leituras bíblicas diárias, que desde a segunda-feira passada temos aí publicado para vocês nessa playlist, Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Eu acredito que você nos acompanha, já tomou ciência. Se você não acompanha, você pode voltar e tomar ciência agora, dentro dessa playlist, pesquisar. Você já esteve aprendendo aqui ou vai aprender aqui agora, assistindo nesse conteúdo da nossa playlist, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a leitura diária, vários temas que contribuem com outras passagens bíblicas, mostrando que, além daquilo que nós vamos estar tratando aqui, reforçando que a mentira, ela viola o mandamento de Deus. Foi o que aprendemos na segunda. A mentira, ela é obra da carne e ela nada tem a ver com o Espírito Santo. É outra lição que nós aprendemos. A outra lição, clara e objetiva, na quarta-feira, à luz de João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Aprendemos também que a palavra do Senhor revela em Salmo 64 que a mentira, ela revela a malícia que está dentro do coração do homem. Na sexta-feira, não se pode mentir contra a verdade, usando o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 14. E no dia de sábado, com 3 leituras, baseado em 3 episódios, um em Números 23, 19, falando sobre Deus não pode mentir. Também falamos sobre Tito 1 e 2, dentro desse mesmo tema. E também, corroborando ainda com esta expressão, nesse tema, Deus não pode mentir, o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 18. Porque há 2 coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. E ele nos convida, o escritor aos Hebreus, a mantermos a nossa firme consolação. Nós,
os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Duas coisas impossíveis, imutáveis, aos quais Deus é impossível de mentir. Então nós temos que manter firme esse propósito, e por isso que o textuário de hoje nos convida a gente tomar uma postura dentro da família, seja você papai, mamãe, filho, ou qualquer que seja um membro da família. Nós não podemos mentir. O texto diz: não mintais uns aos outros, pois nós já nos despimos do velho homem, mostrando nessa leitura do textuário que esta é uma prática daqueles que estão distantes de Deus, aqueles que agora se achegam ao Senhor Jesus, que aceitam como único e suficiente Salvador. Todas as coisas passam a ser coisas novas, tudo que é velho passou, eis que tudo se fez novo. E o Senhor espera que nós possamos aprender com essa reflexão aqui da parte do Senhor. E nesta lição, também a sala de aula, ali presencialmente, e agora nós estaremos aqui comentando, investigando aí um pouco mais sobre essa história, o que aconteceu, poder extrairmos aí os aprendizados concernente a esta passagem bíblica, para ajudar a mim e a sua família. Com esse propósito, nós vamos buscar atender os objetivos da lição, deve fazer aí a investigação da natureza da conversão de Ananias e Safira. Será que Ananias e Safira realmente eram um homem e uma mulher convertidos ao Senhor? Por aqui e por esses relatos que aí pelo vídeo que nós já assistimos até então, e os estudos, nós podemos verificar aí já alguma coisa. Espero que você já possa estar entendendo aquilo que Deus já está ensinando para nós através da sua palavra. Mas nós vamos investigar aí essa natureza da conversão deles. E a ideia é que nós possamos fazer aí um paralelo com a nossa vida atual, o comportamento que a gente executa e pratica no dia a dia, as reações, para que nós possamos aí, cada um de nós, avaliar a si mesmo, permitir que Deus, o Espírito Santo, Ele, através da sua palavra aqui, Ele venha trabalhar e agir dentro do seio da família, onde todos terão aí um aproveitamento saudável, se deixarem ser envolvidos pela palavra do Senhor, porque Ele é o que pode trabalhar no coração. Muitos pensam que já estão convertidos, o fato de estar presencialmente dentro das igrejas, achar que ter o título de cristão, mas como o textuário diz aí, que nós que já abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós que já nos despimos do velho homem, a nossa prática não deve estar mentindo uns aos outros. Pelo contrário, o conselho da palavra de Deus que Paulo traz à igreja de Colossos nesta passagem do textuário é que nós não devemos mentir uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Ou seja, isso é uma prática lá do passado. Aquele que é convertido, ele não deve ter essa prática. No segundo tópico da lição, nós vamos buscar atender aí o objetivo de refletir um pouco a respeito do problema da mentira dentro da família, falando de uma forma mais objetiva. E no terceiro tópico, expor os conselhos bíblicos de como eu e você podemos nós protegermos a nossa família desta mentira e da hipocrisia que tem assolado as nossas vidas. E isso é importante que a gente esteja atento dentro desses objetivos para que nós venhamos alcançá-los, tirarmos todo o proveito e o melhor proveito dessa reflexão. Tem um pensamento que eu queria trazer para vocês aqui, que diz assim, e talvez você já tenha até escutado, e eu queria que após você escutá-lo, você colocasse aí a sua opinião a respeito. Aí eu peço para que você faça aí um comentário, deixe o seu nome, a cidade de onde você está falando, que está assistindo, melhor dizendo, esse vídeo e o local onde você estará teclando aí, fazendo o seu comentário, melhor dizendo, Isso será muito importante. O pensamento é assim, abre aspas, pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Fecha aspas. É um pensamento, nós não temos aqui autoria, mas talvez você já tenha ouvido falar a respeito desse tema. Eu queria ver qual a sua opinião sobre esse pensamento. Vou repetir, abre aspas. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos em todo o tempo. Qual a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários a sua resposta e nós estaremos aí dando aí um coraçãozinho, avaliando. Isso com certeza vai servir de base, instrumento, matéria-prima, melhor dizendo, para
a nossa ministração em sala de aula. Não dizemos nome, mas é importante nós sabermos a opinião de um e de outro a respeito desse tema. Quando nós estamos aí, então, na busca de investigar a natureza da conversão desse personagem Ananias e Safira, sua esposa, nós vamos observar aí, como diz o primeiro item tópico da lição, uma conversão tanto duvidosa. Não sei se você já teve esse entendimento, já pelo que foi explanado, pelas leituras, pelo vídeo que nós apresentamos aqui, mas nós vamos aí entender aí dentro desse tópico aí por que ela foi uma conversão duvidosa. Vamos analisar aí, por que ela foi uma conversão duvidosa à luz onde eles viviam, a comunhão da igreja de Atos. Vamos falar um pouco sobre a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. E no quarto item, subitem aí desse primeiro tópico, quando a mentira e o engano enchem os corações. Partindo para o primeiro item desse primeiro tópico, quando nós estamos aqui buscando investigar essa conversão de Ananias, se ela realmente era uma conversão genuína ou uma conversão duvidosa, nós vamos analisar aí passo a passo para tirarmos aí a conclusão. Primeira pergunta que surge no nosso coração, para nós aqui, para refletirmos. Por que uma conversão duvidosa, já que a própria revista coloca uma conversão duvidosa? Nós temos a resposta, que as atitudes do casal, aquilo que eles tentaram, que eles planejaram fazer, e você viu aí na narração, não revelam, melhor dizendo, uma transformação de vida que o Evangelho vem promover no coração daqueles que aceitam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Quando nós falamos do Evangelho, e o poder do Evangelho, é o poder que nos faz transformar da velha criatura agora num novo homem. Porque ele é poder para a transformação. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, se não me falha a memória, você pode pegar aqui a palavra para verificar, ele dizia assim na seguinte expressão: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então ele vê aí a resposta que nós temos a essa pergunta. Olha, o versículo 16 ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho do Senhor Jesus, ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para transformar, ele é poderoso para mudar a natureza humana. O ser humano, que outrora ele era de pecado, de mentira, de falsidade, de engano, de prostituição, agora ele está colocado-se ao lado do Senhor, em Cristo Jesus, vivendo e caminhando com ele, Jesus fazendo, o Espírito Santo fazendo morada dentro do seu coração. Não pode haver lugar para esse tipo de prática. Não quer dizer que nós venhamos, aquele que aceita Jesus, então não mente, pastor. Olha, todos nós estamos sujeitos a este pecado e todos nós temos que vigiar. Mas o que nós vamos observar aqui, que como prática da igreja primitiva e na prática da conversão dele, nós colocamos aqui como uma conversão duvidosa. É isso que nós estamos colocando aqui. Pois só cada um individualmente pode saber dentro de si, naquilo que o Espírito Santo testifica dentro de você, se você é ou não filho de Deus. Esse é algo que o Evangelho produz transformação dentro do coração de cada um. E é por isso que nós estamos aqui investigando essa natureza da conversão deles. Será que eles estavam realmente convertidos? Nós entendemos aqui pelas suas atitudes. As atitudes é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Nós entendemos aqui que as atitudes do casal não revelam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho tem esse poder transformador. Mas pelo que nós vimos aí, nesse relato bíblico de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 4, versículo 34, que é a leitura que nós demos, fizemos a narração, até o capítulo 5, versículo 11 de Atos, nós podemos entender de tudo aquilo que aconteceu e as consequências que advieram para a sua vida, que essa transformação que o Evangelho promove na vida de todo ser humano, ela foi duvidosa na vida deste casal. Porque isso é importante que você tenha isso na sua mente, no seu coração, para que você tenha aí em sala de aula a sua participação, o seu entendimento, não naquilo que você julga ser ou na sua opinião própria, mas balizado dentro da palavra do Senhor. Nós vamos observar aí
também, para responder dentro dessa pergunta, uma resposta do porquê que essa conversão era duvidosa. Nós temos aí que a simpatia, a atração das práticas da igreja, sem a correspondente obra de regeneração que o Espírito Santo promove dentro de cada coração, né, ela não vai promover a transformação do ser humano. E a velha natureza, ela acaba revelando aí a hipocrisia do coração do homem. Através de que forma? Através daquilo que aconteceu nesse casal, através da cobiça, através da mentira que o casal praticou. Então, as práticas da igreja que eram um coração sincero, que nós vimos aí no contexto inicial dessa reflexão, onde todos vendiam as suas partes, as suas propriedades, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, né? Como nós lemos em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 34 e diante ali, mostrando que não havia pessoa necessitada porque havia essa prática dentro da igreja. Nós podemos dizer que nessa situação de Ananias e Safira, por que era uma conversão duvidosa? Porque quando o Espírito Santo promove esse trabalho no coração, na vida do ser humano, realmente se coloca na mão dele e deixa ele trabalhar, ele vai promover a transformação no coração da pessoa, onde esses sentimentos de hipocrisia, de mentira, de cobiça que teve no coração deste casal, os Ananias e Safiras, não vai acontecer, mas neles aconteceram. Então, se aconteceram, nós colocamos aí dentro dessa resposta que a conversão deste casal era uma conversão duvidosa. Você pode anotar também aí a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo, no capítulo 3 de São João, versículo 3 a 7, você vai ver que Jesus ensina a questão ali sobre o novo nascimento. Deus vai mostrar ali que com esse novo nascimento tem um novo relacionamento. E com esse novo relacionamento temos aí intrinsecamente a nossa permissão para entrar no reino de Deus. Nós vamos observar que isto na vida desse casal estava distante. E é por isso que nós estamos aí trazendo essas respostas a essas perguntas que nós colocamos aqui. E você, professor, poderá fazer em sala de aula também para trazer ali esse entendimento à luz do primeiro item, desse primeiro tópico, quando nós estamos buscando investigar ali esta conversão de Ananias e Safira. Nós também verificamos aí, já indo para o item 2 da lição, a comunhão na igreja de Atos. Uma característica dos primeiros dias da igreja, entre outras que nós observamos, era o quê? Era a comunhão. Era a comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Havia esta comunhão, essa partilha. Algo que se é compartilhado, essa comunhão, é uma característica muito forte que a igreja primitiva tinha e que você observando na vida ali deste casal, em termos de, quando nós analisamos aí a expressão difícil de falar, mas eu vou guardar, a generosidade, melhor dizendo, quando nós observamos a generosidade e a voluntariedade, desses cristãos que ofertavam, que ofereciam, nós vemos aí a marca, a identidade daquela igreja que estava nascendo no Espírito Santo, onde nessa venda das propriedades depositavam ali todo o valor arrecadado nos pés dos apóstolos. Nós vamos observar que esse exemplo visto aí no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, onde não havia necessitado, porque todos possuíam herdades e casas, vendendo-as traziam o preço que fora vendido, e depositavam e deixavam que os apóstolos fizessem a divisão igualitária. Não era uma posição dada pelos apóstolos ou orientada por Deus, você tem que pegar todinha essa quantia e colocar aqui e você não pode tirar nada para si. Não havia nenhuma meta, nenhuma determinação desse tipo, mas as pessoas voluntariamente assim faziam. E isso, lógico que a pessoa doando totalmente a venda daquele bem, e depois os apóstolos repartindo com os demais conforme a necessidade, com certeza isso gerava abundância para todos, visto que tudo que fora coletado era depositado ali para fazer essa repartição. No caso de Ananias e Safira, nós observamos aí na história em que eles reteram parte desse bem,
reteram parte dessa venda, mas disseram que fora vendido, né, que eles estavam doando o total da venda. Né? É isso aí que nós vamos entender que mora o perigo. E aí nós podemos entender aí que a comunhão da igreja de Atos, a gente comparando com os atos de Ananias e Safira, nós podemos, dentro desse processo que nós estamos aqui investigando a natureza da conversão deles, poder considerar que essa conversão era um tanto duvidosa, porque eles não estavam no mesmo espírito. Eles queriam apresentar oferta, não queriam ficar de fora, queriam parecer como os demais, mas tinha no seu coração ainda um sentimento de reter aquilo, uma parte para si, que não haveria nenhum problema se eles quisessem doar só metade, mas falar, aqui está metade do que a gente quer doar só a metade. Amém, seria recebido e seria uma bênção. Mas nós vamos ver que a intenção do coração deles, de falar que, olha, foi vendido por tanto, aqui está tudo aqui, ó. E assim, não só o Safira, mas a esposa confirmando isso, como nós vimos aí no relato da história, e as consequências que eles tiveram a respeito disso, tanto Ananias inicialmente, depois de 3 horas ali, Safira, né? Ela persistiu em mentir contra aí o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas, às vezes nós podemos adiantar aqui, estão vivendo uma vida de conversão duvidosa, né? Talvez não com essa prática exata nesse exemplo, mas com outros tipos de mentira, em situações diversas, querendo transparecer quem não é, querendo aparentar, sair bonitinho na mídia, sair bonitinho na igreja, como se estiverem dando um bom testemunho, mas estão aí, verdadeiramente, são pessoas hipócritas, mascaradas, porque não estão apresentando-se verdadeiramente diante de Deus, pode estar ali enganando por um tempo, né, como foi o pensamento que nós vemos ali, mas não vai conseguir fazer isso por todo o tempo, que Deus uma hora vai tratar com essa pessoa como ali tratou com Ananias e Safira. Então é um alerta para nós, né, porque os prejuízos da mentira na família, aqui nós estamos vendo um exemplo, mas sabemos que pode aí ser aí, ampliado para várias outras situações em que promove aí uma perda de confiança dentro de casa, né? O filho, quando mente para o pai, o esposo mente para a esposa mente para o esposo, e os irmãos mentem entre si, os filhos mentem, enfim, os pais mentindo para o filho. Que confiança, que autoridade, que sustentabilidade, né, aquela família vai ter. Essa é uma das reflexões que essa lição traz para nós. Nós temos aí também, além desse item, no terceiro item desse primeiro tópico, fala sobre a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. E nós já estamos adiantando aqui, falando alguma coisa, mas é que esse sentimento que encheu o coração deles, por essa ação que, quando você observa o final de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Barnabé, ele fez uma oferta maravilhosa. A Bíblia traz ali só um exemplo. Ele era um dos. Então, esse casal, o que eles fizeram? Eles ficaram invejados. Olha, eu quero parecer tal qual Barnabé. Eu quero que todo mundo saiba que eu peguei tudo do valor da minha venda, daquele bem, daquela propriedade, e coloquei. Só que na prática eles reteram. Não teria nenhum problema se eles tivessem guardado, ou se desse somente, era uma oferta, não era? Se desse somente 1%, 10%, 5%, não era dízimo, era oferta voluntária para ajudar os necessitados. Não havia meta, mas eles encheram o coração de inveja e por ter visto ali aquela grande ação que Barnabé tinha feito, eles cultivaram esse sentimento carnal no seu coração, tramando um plano aí de tentar impressionar aí aos apóstolos, como está lá no capítulo 5, versículo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos. Nessa trama de querer vender a propriedade, de levar o dinheiro como oferta para a igreja e reter a parte ali desse valor, né, como se fosse o valor completo, foi a grande hipocrisia, inveja que a gente observa aí nessa atitude que Ananias e Safira eles praticaram, que nos ensina, que nos traz a entender, ou até agora que nós estamos colocando em dúvida, estamos fazendo uma verificação, já podemos concluir aí que essa conversão realmente era uma conversão duvidosa, né? E quando a mentira ela enche o coração, nós aprendemos no último item desse primeiro tópico, nós vamos ver que é fruto que como o próprio apóstolo Pedro fala quando indaga ali a pessoa de Ananias,
Por que você deixou o inimigo encher o seu coração? Vemos aí Ananias deixando o Satanás, o inimigo das nossas almas, encher o seu coração. Por quê? Porque ele poderia fazer o que ele quisesse, nós já comentamos. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele deixou o inimigo semear essa proposta no seu coração, e quando ele tem essa proposta de fazer dessa forma, e assim ele fez, retendo parte, combina com a sua esposa, inclusive, se alguém perguntar, ninguém vai saber, é o que nós colocamos aí no início do vídeo, vamos fazer dessa forma, ninguém vai saber. Muitas pessoas têm agido dessa forma, achando que nada vai ser descoberto, mas não há nada que oculto que não venha a ser revelado diante de Deus, principalmente situações dessa prática em que eles se deixaram envolver. Desde já, nós já podemos contemplar aí naquilo que nós aprendemos aqui dentro dessa primeiro tópico aí, que quando a pessoa se propõe a mentir, ele não somente, mas também envolve, no caso aqui, ele envolveu a esposa, e para que eles pudessem ali chegar diante de Pedro, quando no momento da oferta ali, eles ali estarem ali bonitinho na fita, nós vamos observar aí que tudo isso corroborou para nós entendermos aí que a conversão deles era realmente duvidosa. E vemos aí a consequência terrível que eles praticaram, É algo que nós vimos ali triste que aconteceu na vida desse casal, nessa conspiração da venda da propriedade, do seu fingimento. Nós vimos aí a morte imediata, primeiro de Ananias, e eu reforço aqui que ele não faleceu, não pelo fato dele ter guardado dinheiro, ele podia ter guardado dinheiro, a propriedade era dele, ele podia fazer o que ele quisesse, mas a consequência foi por ele achar que ele poderia enganar, o Espírito Santo de Deus, ele poderia achar que isso passaria ileso, livre. Esse engano, essa tentativa dele manipular ali, não só ali a Pedro, mas enfim, a comunidade cristã toda, que estava ali observando os seus atos, os seus comportamentos, encobrindo ali os verdadeiros motivos que eles estavam ali no seu coração, trouxe ali grandes prejuízos. Então, por aí a gente chega aí a entendimento aí desse tema, É interessante, porque, como eu já falei, reforço aqui, você pode colocar bem claro, estava na mão deles, a propriedade era deles, se eles tivessem guardado dinheiro não teria problema. Mas eles persistiram, Deus deu oportunidade até para sua esposa Safira ali, para a família, quando ela, após 3 horas, ela vem ali e fala, e confirma, foi, portanto, ele fala, foi, ou seja, ela confirma, e Pedro tem que falar para ela, olha, quando os moços estavam voltando a eles, aí os pés dos moços que acabaram de sepultar seu marido. E ali também ela teve aquela trágica situação, E é importante, irmãos, que a gente possa refletir um pouco sobre essa situação, para que a gente possa aí imaginar, irmão, que se eles tivessem falado a verdade, se eles tivessem ali entregue, olha, nós vendemos a propriedade, vamos imaginar, por 100, nós estamos trazendo aqui 50, 40, 30, é o que nós podemos contribuir aqui com os irmãos, e queremos que vai muito ajudar. Irmãos, eles seriam abençoados, quem sabe eles continuariam sendo felizes para sempre. Mas eles intentaram planejar ali, a querer se aparecer e achando que não teria problema, ninguém vai saber, E tiveram esse fim tão triste nas suas vidas. A gente não quer trazer nenhuma impressão errada, como um comentarista traz aqui, pastor, no comentário devocional da Bíblia, o Lawrence Richard, ele faz um comentário dizendo assim, quando trata desse tema de Ananias e Safira, quando ele faz alusão, inclusive, a esses comentários similares que nós estamos fazendo aqui aos irmãos, aqui aos amigos, nessa reflexão, ele coloca a seguinte expressão no seu livro, abre aspas, agora, antes que você fique com a impressão errada, este não é um devocional sobre o modo de vida americano ou de uma exortação para investir em riquezas. É simplesmente uma observação de que aquilo que você ou eu temos é nosso.
o que nós possuímos, possuímos. O capítulo 4 e o capítulo 5 que esse pastor faz nesse comentário bíblico de Atos dos Apóstolos, não suscita a questão do comunismo cristão, de maneira alguma, mas esses capítulos suscitam uma pergunta, e a pergunta é: nós estamos ou não à disposição de Deus? Fecha aspas. Então ele traz aqui nesse seu comentário, Richard Lawrence, comentário bíblico devocional, Rio de Janeiro, CPAD, ele traz lá na página 725, na edição de 2013, esta reflexão, um auxílio devocional que nós temos aí à disposição para trazer e relembrar aqui aos irmãos, onde ele faz esse comentário desses capítulos, ele cita essa situação. Não há aqui a intenção, e dentro dessa história, não há uma intenção, de trazer ali, como ele coloca no primeiro momento aqui, uma impressão errada a respeito do que Deus está tratando nesse episódio, Não é uma exortação para investir em riquezas, como a cultura americana tem aí, de investimento. Não é. Como se nós depositando ao pé do Senhor, o Senhor vai abençoar todos, nem como também esse pensamento que alguns possam achar aí, que essa reflexão venha trazer aí uma ideia da questão do comunismo cristão. Não, longe disso, não tem nada aqui de prática socialista, não. Mas nós temos aí uma maneira genuína da demonstração de amor que naquela época a igreja ela se prontificou. E nós vamos ver que muitas situações se agravaram à função dessa prática, ainda porque muitos entendiam que Jesus Cristo brevemente já voltaria a buscar o seu povo, razão pela qual eles se abriram de uma forma tal em que, por falta até de sabedoria deles na administração desse propósito, aqui nós vemos um exemplo de Ananias e Safira. Lógico que a motivação deles está ligada à hipocrisia, à mentira, mas muitos outros, por não saber ajustar e entender a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, depois tiveram necessidades, razão pela qual o próprio apóstolo Paulo, como os demais outros obreiros, também tiveram ali que fazer uma coleta, por todas as igrejas aonde Paulo passava, para poder ali ajudar os mais necessitados em Jerusalém, que ficaram desamparados aí, principalmente após a grande perseguição em que a igreja enfrentou por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus Cristo. E que durante essa perseguição as necessidades aumentaram e essa prática, ainda que no início da igreja fora realizada, ela não se sustentou, visto a grande perseguição que a igreja enfrentou. E isso, então, nós estamos aqui relatando os atos iniciais da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e capítulo 5, para, através desse exemplo, trazer aqui o tema, os prejuízos da mentira na família, fazer eu e você entender a importância de nós vigiarmos. Nós que nascemos de novo, somos nova criatura, temos que vigiar quanto a isso, para não trazer ou não provocar tais quais consequências que tem dentro desse exemplo ocorrido na vida de Ananias e Safira. Outras consequências, como já pontuamos aqui, a falta de confiança, a harmonia no lar, a estrutura, ela é abalada. Já entendendo que essa prática, como nas leituras que nós fizemos durante a semana, aí através da nossa playlist, pode te ajudar a entender e a elucidar, sabemos que esta mentira ela revela a malícia que está dentro do coração. E isso ficou muito claro quando nós aprendemos no Salmo 64, versículo 6, e na prática de Ananias e Safira, nós vemos aí que essa mentira revelou aquilo que estava no coração deles. O diabo é o pai da mentira. Então, aquele que caminha dentro dessa trilha, ou que sente prazer, tem gente que gosta, parece que sente um prazer em mentir, Ele não sabe muitas vezes, ou alguns sabem, outros estão ignorando, que ele tem tido um pai que não é Deus. Este pai é o inimigo das nossas almas, pois ele fala daquilo que ele é próprio, pois ele é o pai da mentira. Como diz lá em São João capítulo 8, versículo 44. Vamos partir aí para o segundo tópico da lição. Ela vai falar sobre o problema da mentira dentro da família. O problema da mentira dentro da família, nós temos dois subitens aí, um falando sobre a mentira produzida dentro da família,
E o outro item falando quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. É mais uma profundidade que nós podemos alcançar aí para entendermos aquilo que essa lição tem trazido para nós, que eu acredito que já está ficando bastante claro para todos que estão aqui e vão participar também na sala de aula no dia 11. O primeiro item vai falar sobre a mentira produzida dentro da família. E eu faço aqui algumas perguntas para você, e essa pergunta, geralmente, essas perguntas e essa metodologia, ela é importante também para você, professor, fazer em sala de aula e sempre utilizá-la, porque você torna participativa ali a administração com os alunos, ao invés de você trazer simplesmente a informação pura, nua, ali, trazendo já o que realmente deve ser. Porque através das perguntas dispara dentro do cérebro humano, do aluno, ali uma reflexão, uma análise. E isso força com que esse conhecimento, ele ajuda, melhor dizendo, esse conhecimento ser melhor absorvido. Por isso trago aqui em formas de pergunta para você. Primeira pergunta que eu coloco aqui para você, você pode anotar aí, trazer em sala de aula também. E se você quiser ficar à vontade de responder aqui nesse canal, então seus comentários. Aquela pergunta do item, do tópico 2 da lição que o senhor comentou, no primeiro item, a respeito da mentira produzida da família, aquela primeira pergunta que o senhor fez, a resposta é essa, porque eu acho que é essa, ou eu acho que é aquela. Você fica livre aí de responder. Mas o intuito aqui é que faça você pensar, raciocinar. Você concorda em tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade, com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo? Você concorda em tirar proveito disso? Você acha que é certo a pessoa que assim faz? Vou repetir. Você concorda em tirar proveito do desconhecimento das pessoas dentro da igreja, dentro da sua família, pode-se dizer assim, sobre artimanhas na forma de esconder a verdade, com o objetivo de chamar a atenção para si? Você acha que isso é prudente? Veja aí o que aconteceu com Ananias e Safira. É uma reflexão. Você já parou para pensar se você não está fazendo isso? É uma outra pergunta. Você parou já para analisar se em algum momento se você parar a observar aí, você conhece a sua trajetória, o que você tem feito, você observou, você pegou em algum momento agindo dessa forma? Não vou nem falar de você pensar em terceiro, porque você vai começar a fazer julgamento. Mas eu quero que cada um analise a si mesmo. Outra pergunta que você pode fazer neste momento aí. Segunda pergunta, você considera certo a respeito das pessoas que se dizem cristãs? Agora eu estou dirigindo a palavra àquele que se diz cristão. Ele manter esses velhos hábitos da vida humana? Veja que você já tem a resposta, porque nós já temos falado aqui categoricamente, pelo próprio textuário da lição, que a gente não deve mentir uns aos outros, que nós já nos despimos do velho homem com os seus feitos. Então nós não podemos mentir um contra o outro. É uma pergunta que eu faço, essa aqui eu já trouxe a resposta, mas você fique aí atento para que você possa trazer isso em sala de aula. Quem faz uso da mentira, o segundo item fala que ele está dominado pela carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, versículo 24, versículo 25, tem a seguinte expressão. Vou colocar aí para você na tela. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma batalha, vemos aí nesse versículo aí que há uma batalha. Aí em Gálatas 5,17. Agora o versículo 24. Os que são em Cristo, ou os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivermos no Espírito, que é a parte agora do versículo 25, andemos também no Espírito. Então, nós chegamos e temos aí clarificado na nossa mente, não porque eu penso, não é o que você pensa, é o que a palavra de Deus traz para nós. Paulo está trazendo aqui, ele que também escreve à igreja da Galácia, aos Gálatas, nesse capítulo de número 5, mostrando que existe essa batalha entre a carne e o espírito,
E um se opõe ao outro para que você não faça o que você quer. A carne às vezes quer que você minta. A carne, ela quer ser glorificada, a carne, ela quer ser louvada. Mas o Espírito fala, não, isso não é certo, isso não é correto. E aqueles que estão em Cristo, segundo o texto do capítulo 5, versículo 24 de Gálatas, eles já crucificaram a carne com as suas paixões e os desejos descontrolados que a carne traz, ela produz. Né? E então, quando nós observamos esta passagem, esse texto, nós entendendo aí à luz dessa história principal registrada em Atos capítulo 5, do que aconteceu e das formas que agiram nas suas atitudes de Ananias e Safira, nós vamos observar aí que eles eram membros da igreja, faziam parte do corpo ali da igreja, porém estavam com o seu coração longe. Com certeza, o seu sentimento, né, o seu coração ali, eles deram mais abertura ao lado da carne. Né? O Espírito se opondo, mas eles deram vazão à carne. Por isso é importante que todos nós viemos vigiar. E a razão pela qual nós estamos estudando esse tema, por quê? Porque isso faz parte do contexto da família. E se a família não vigiar, são situações internas que começam dentro de casa, dentro da família, do seio da família, porque isso aconteceu ali dentro da casa e da família, que refletiu dentro da igreja e que teve esse registro, inclusive permitido por Deus na história, aí através do livro de Atos dos Apóstolos, para que hoje nós possamos aqui, através dessa reflexão, aprender, fazendo-nos mais vigilantes quanto a esse cuidado, sabendo que existe essa batalha. E vai vencer quem? Vai vencer aquele lado que você mais alimentar. Se você alimentar a carne vai vencer. Se você alimentar o Espírito, e esse Espírito é alimentado pela palavra de Deus, em buscar conhecer e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você assim fizer, você vai vencer. As oportunidades que Deus tem te dado, fazendo o devocional, assistindo aqui através desse canal também as reflexões que nós temos trazido aqui da parte de Deus, indo frequentar as igrejas que pregam genuinamente o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, participando ali, tornando-se parte do corpo de Cristo, passando ali pelo batismo das águas, fazendo parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, frequentando os cultos de ensino, frequentando os cultos de família, frequentando a escola bíblica dominical, os estudos bíblicos, participando, interagindo, usufruindo daquilo que Deus tem colocado à disposição. Fazendo isso, você vai estar aí investindo na parte espiritual. Você vai estar fortalecendo, visto que ela se opõe à carne, com certeza você vai ter sucesso aí na resistência contra o mal. Porém, se você levar uma vida, e essa é uma das reflexões que nós devemos fazer nesta lição, se nós levarmos uma vida relaxada, sermos talvez cristãos, mas que somos limitados quanto ao entendimento de julgar a necessidade de estar alimentando-se a cada dia. A gente não esquece de comer pão, quando eu falo pão é o alimento cotidiano, tá? O arroz, o feijão, o seu alimento aí, a sua verdura, a sua proteína, não sei, conforme a rotina da sua alimentação, o conteúdo dela, mas você não fica sem se alimentar. Mesmo que após alguns períodos de jejum, seja médico ou seja para consagração ao Senhor, depois você volta a comer, porque o ser humano não vive sem comida. Na parte espiritual, a mesma coisa. O Senhor diz na sua palavra que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ananias e Safira, com certeza, faziam parte do corpo de Cristo ali da igreja, estavam ali presentes, mas nós vemos pelas suas atitudes e as consequências que advieram dessas atitudes, uma fé superficial, uma fé que não os sustentou. Deixaram, nós vemos aqui claramente que eles deixaram que o lado da carne fosse mais alimentado e eles colheram essas consequências. Por isso nós não podemos brincar de sermos cristãos, não podemos brincar de estarmos na presença de Deus, pois Deus não se deixa escarnecer. Como diz lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso está lá, faz parte também de algumas leituras que nós já estudamos em outros momentos da nossa leitura,
Gálatas capítulo 6, versículo 7, é isso mesmo. Quando nós aprendemos ali no texto da lição 9, uma família nada perfeita, o textual falou sobre isso. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem ceifar, tudo que o homem semear, isto também ceifará. E aí fica para nós esse alerta nesta oportunidade, né? Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. É aquilo que nós já acabamos de comentar aqui, né? Toda mentira, não importa, pode ser a mais ingênua que você puder pensar, imaginar na sua mente aí. A sua fonte, conforme nós temos aí, à luz de João, capítulo 8, 44, o diabo é o pai da mentira. Ela tem a sua fonte no diabo. Né? Essa leitura foi realizada na quarta-feira, volta lá, né? Tem na playlist, você pode ver aí o comentário e participar e fazer essa leitura juntamente com o nosso auxílio aqui, que nós trazemos através deste canal. Ela domina o crente. Ok, quem faz uso da mentira está dominado pela carne. Então a carne agora ela domina o crente. Significa que ele não está mais sendo dominado pelo Espírito. Ele não está mais no Espírito, mas na carne. E isso descredencia nós como filhos de Deus. Romanos capítulo 8, quero que você abra comigo aí a palavra, no versículo de número 1, Romanos, pega aí a sua Bíblia aí, comigo, Romanos capítulo de número 8, deixei anotado aqui, para que nós possamos ler junto, diz assim, olha, para que nós venhamos ter reavivado em nossa mente, sempre aprendendo aqui com base na palavra. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação vai ter para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Se nós andamos na carne, vai ter condenação. Se nós não andamos na carne, e quem não anda na carne vai estar andando no Espírito, nenhuma condenação vai ter para você. Ainda você pode ler aí o versículo 14, versículo 13 desse mesmo capítulo 8, 13 e o 14, diz assim, olha, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Não foi o que aconteceu ali com Ananias e Safira? Literalmente isso aconteceu com eles. Mas muitas pessoas têm vivido dessa forma e têm morrido espiritualmente, está aguardando o grande dia. Mas há tempo de você, pelo Espírito Santo, ressuscitar através desta palavra, viu? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Olha a promessa de Deus, Romanos 8, 13. Olha agora o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aqui eu quero fazer um comentário. Dentro dessa lição, os prejuízos da mentira na família. Analisando aí agora esse tópico a respeito daquele que faz uso da mentira e está dominado pelo poder da carne. E fazendo alusão dessas referências que nós estudamos aqui. Dentro desses comentários que nós temos feito até agora. Quantas pessoas, dentro dessa leitura baseada em Romanos capítulo 8, versículo 14, principalmente nessa parte final. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Todo mundo hoje fala que é filho de Deus. Você vê às vezes no comentário, nas piadinhas, nas conversas corriqueiras do dia a dia, alguns dizer assim, não, puxa vida, eu também sou filho de Deus, né? Às vezes colocando aí, eu preciso descansar, eu também canso, né? Eu também mereço alguma coisa ou outra, depende do contexto da conversa. Mas a palavra do Senhor, ela traz muito claramente aqui para nós, que aqueles que estão realmente na presença do Senhor, andando em espírito, não estão na carne, esses é que são filhos de Deus. Mas quando, na vida do crente, na vida do cristão, ele está sendo dominado pela carne, isso o descredencia quanto a ser filho de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que fala para nós isso. Então, que nós possamos também, através dessa lição, refletir. Será que nós somos realmente filhos de Deus? Será que realmente a fé que nós depositamos em Jesus Cristo
ela foi realmente em Jesus? Muitos têm aceitado a viver um modo de vida dentro até do ambiente do social cristão, tal qual muitos têm vivido, desculpe a expressão clara e objetiva, irmãos, mas é o que o Senhor nos dá aqui neste momento, nos faz lembrar. Muitos têm aceitado ali a Jesus, entre aspas, né? Aceitado, na verdade, o convite para ir à frente ali, receber oração e fazer parte daquela comunidade, tal qual quando a pessoa aceita ser sócio de um clube, né? Onde ele tem ali, agora eu faço parte, eu tenho a carteirinha, eu tenho aqui, me credencia, eu posso entrar e sair a hora que eu quiser, né? Porque eu faço parte agora dessa agremiação, como se isso fosse a garantia dele de entrada no céu. E procura continuar vivendo, não só ali na igreja, mas vivendo a prática também no mundo. Vivendo a prática que outrora lá é comum no mundo. Você acha que essa pessoa está agindo de forma correta? Você acha que a pessoa vivendo na carne, né, da forma que ela está escolhendo viver, tendo aparência, é o crente de domingo. Domingo ele aparece na igreja, põe gravata, passa perfume, mas muitas vezes no dia a dia da semana ele é uma outra pessoa, né? As suas práticas dentro do lar, dentro da sociedade, né, elas são aí de um mau testemunho. Cabe a cada um fazer uma análise dentro desse texto sagrado e verificar aí o quanto você está realmente vivendo no Espírito, porque quando você não vive Espírito, você vive na obra da carne. Quando você não vive na obra da carne, a mentira passa a fazer parte, a hipocrisia, a mentira e tantos outros pecados que são frutos da carne, passam a imperar dentro da sua vida. E nós estamos aqui nesta oportunidade aprendendo e refletindo do prejuízo grande em que essa mentira pode trazer para si, como membro da família, para a sua família, como nós vimos aqui na família de Ananias e Safira. Uma família que deixou de existir na face da terra, por aceitar, poderia ser mais feliz, poderia ter ainda cumprido e participado do grande processo de evangelização da terra na sua época. Deus continuar os propósitos que ele tinha para a sua igreja e ele sendo parte desse propósito. Mas ele, né, se deixando levar por o lado da cobiça, da carne, da inveja, de querer transparecer algo que não é, eles caminharam pelo caminho cuja a mensagem do versículo 14 desse texto de Romanos 8 diz que acontece. Isso aconteceu com eles. Porque aqui diz, se viverdes segundo a carne, morrereis. E esta é uma das obras da carne, a mentira. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Aí é uma escolha que cada um de nós devemos fazer, né? E essa reflexão de hoje traz isso para nós de uma forma bem clara. Vamos aí agora para o terceiro tópico dessa lição, já caminhando para o final dessa reflexão, trazendo aí uma exposição de alguns conselhos que a palavra do Senhor, além dos que nós já estamos trazendo aqui, ela nos traz de forma a nós podermos estar aí blindando, protegendo a nossa família. Do que, pastor? Da mentira, da hipocrisia, que é aí a palavra-chave, mentira, a palavra-chave dessa lição que nós estamos tratando nesse dia que você está aqui se preparando e que presencialmente às 9 horas da manhã, domingo, dia 11/6 de 2023, caminhando aí nessas reflexões finais aí desse segundo trimestre, né, através dessas lições que tratam de relacionamento e família para ajudar a mim e você, a sua família, sabendo que essa lição e esse tema são importantíssimos, que a igreja toda pudesse participar, tivesse ali consciência de poder estar na presença de Deus, de se alimentar da palavra. Nós estamos aqui nesse canal com o objetivo de ajudar, somar, também contribuir na preparação dos professores, dos alunos, para que possamos ali trazer conteúdo e aqueles que, porventura, motivo de trabalho, alguma situação que impeça de estar presencialmente, possa também estar sendo alimentado da palavra do Senhor. Mas não deixe de frequentar os demais cultos, viu, queridos? Isso vai ajudar você a fortalecer o seu espírito. A nossa igreja aqui em Jacareí, na sede do Arroleitão, número 68, na Catedral AD Jacareí, nós temos cultos aí aos domingos, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, iniciando às 8 com a oração e 9 horas a escola dominical. À noite temos 18 horas
o culto da família, um grande culto abençoado que Deus tem falado poderosamente. Em nossas congregações nos bairros começam às 7, 7h30. Na sede começa das 6 horas e vai até às 8. Você é o nosso convidado a poder estar participando também. Você, meu amigo, assinante desse canal, você cuja mensagem também foi compartilhada por um outro amigo, você não nos conhecia, eu faço esse convite para que você possa estar lá conosco também aprendendo. Nós estamos aqui buscando entender, como a família se proteger dessa situação, e eu estou trazendo aqui vias e meios pelos quais a única fonte é a palavra, tá? Você pode absorver e aprender esta palavra. Ali na Rua Leitão 68, em Jacareí, e em todas as congregações, temos aí diversos bairros, onde temos as sedes dos setores, e também congregações que podem ali de portas abertas, estão ali de braços abertos para receber você, para ajudar você e a sua família a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Não negligencie essa oportunidade. Amanhã você poderá sofrer situações e você possa se lamentar: por que eu não dei tempo, não dei ouvido, por que eu não procurei conhecer mais o Evangelho, por que eu não procurei mais conhecer um pouco mais a palavra. Não se arrependa lá na frente, faça a sua tarefa de casa desde já, e Deus vai abençoar grandissimamente a sua família. Quero compartilhar aqui com você, dentro dessa última parte final, como nós vamos estar protegendo a nossa família desse tema que nós estamos tratando, da mentira e da hipocrisia, mas nas igrejas, nos cultos, nas demais lições, já que temos trazido e outras que surgirão aqui, todos têm o objetivo de te ajudar em todas as áreas a proteger a sua família e a si próprio, tá bom? E garantir aí a sua fidelidade, a sua qualidade de filho de Deus, pois é esses que o Senhor vem buscar um dia para morar eternamente com Ele, para a glória do Senhor Jesus. Vamos aí aprender aí agora então com esse último tópico. Vamos ver aí o que a lição nos traz. Primeiro item desse terceiro tópico que nós buscamos entender aí, a aprender a proteger a família da mentira e da hipocrisia, ele vai falar sobre o cuidado da família contra os defeitos morais do lar. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira, e vamos tratar também sobre o tema não deixe o inimigo agir na família. São maneiras da gente proteger a nossa família da mentira, tá? Quando nós permitimos, ou quando se permite certos defeitos morais dentro da família, quando nós permitimos algumas situações morais, defeitos morais ou práticas imorais, melhor dizendo, como prática dentro da família, como por exemplo aí a mentira que nós estamos tratando hoje, o fingimento, a hipocrisia dentro do lar, esta família, ela está fadada ao fracasso, Um exemplo aí, no Antigo Testamento nós vamos ter uma história de uma família israelita que também traz aí um exemplo do prejuízo que essa mentira ela traz dentro da família. Temos aí na história a história de Acã. Acã, ele fazia parte de uma família do povo que estava adentrando a terra prometida. Quem conhece a história do Êxodo, o povo saiu lá do Egito, Moisés, as 10 pragas do Egito, passa o Mar Vermelho, tem ali toda aquela peregrinação no deserto. Deus permite eles entrarem na terra prometida, liderada agora por Josué, e é nesse contexto que surge esse exemplo que nós estamos dando aqui, porque nessa família também ele permitiu esse defeito moral da prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro do seu lar, e a sua família recebeu ali um grande fracasso, uma grande derrota, grande prejuízo, tal qual essa que nós estamos trazendo aqui, através desse episódio de Atos capítulo 5, 1 a 11, na vida de Ananias e Safira. Mas na época era Acã, pois ele se deixou ser dominado pela cobiça, uma época em que ali agora ele furta os objetos da cidade de Jericó, no momento que o Senhor havia ordenado que ele não deveria fazer, eles não deveriam pegar nenhum bem, seriam considerados amaldiçoados, Mas ele vai lá cobiçando ali um despojo, cobiçando ali uma capa, cobiçando ali um bem. Ele guarda para si, enterra dentro da sua tenda, achando que ninguém ia ficar sabendo. E esse pecado de desobediência trouxe ali uma maldição para todo o povo. Na cidade posterior, se não me falha a memória, a cidade de Ai, quando eles ali batalhando, tal qual tinha já tido vitória
Em Jericó pensaram que agora teriam vitória também para com essa cidade, mas eles foram derrotados. Na investigação, começaram a procurar ali qual foi a causa. E a causa, né, daquela grande família que estava conquistando a terra prometida foi por quê? Porque um dos seus membros, ele resolveu, né, dentro dessas suas atitudes de prática imoral, fingimento, mentira, né, e cobiça, guardar e desobedecer aquela capa, aquele bem, aquela riqueza que ele tirou ali dos despojos quando eles atacaram Jericó, desobedecendo à vontade, à palavra de Deus, à orientação de Deus, eles atraíram para si uma grande maldição, né? E se não fora eles retirado, ali estipado do meio do seu povo, o povo continuaria ali em derrotas contínuas. Mas Deus tratou e permitiu ali aquela limpeza, aquela situação, para que ali aquele povo continuasse a ter sucesso como uma grande família em conquistar e tomar a posse da terra em que o Senhor havia prometido para eles. Lembrando que os povos daquela terra na qual o Senhor permitiu eles tomarem posse, Deus já havia dado a eles muita oportunidade. Quando Deus fez a promessa para este povo, para essa descendência, que é a descendência de Abraão, lá atrás, muito lá atrás, ele havia dito a seu servo Abraão: olha, eu não vou colocar vocês lá porque a medida da injustiça ainda do povo daquela terra não chegou. Mas, passado 400 anos, a sua geração vai tomar posse. E é nessa geração que estava tomando posse, né, em que a medida da injustiça daquele povo já tinha chegado ao ponto. Por isso que Deus tinha ordenado ali, né, que eles agissem dessa forma. Mas pela desobediência dos filhos, de um dos filhos dessa geração que adentrou ali, chamado Acã, por desobedecer a Deus, né, por deixar essas atitudes, esses defeitos morais, essas práticas, né, tentando enganar, né, como se ninguém vai descobrir, mentindo que está tudo certo, mentindo que obedeceu, e quando for investigar o porquê da derrota. Muitas coisas, irmãos, eu vou falar para vocês agora na toda sinceridade na sua alma. Você pode estar aí perguntando, o Espírito Santo que nos convida, nos impulsiona a fazer essa pergunta a você. Quantas vezes você faz essas questões diante de Deus? Por que tem coisas sobrevindo comigo? Por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo? Nós sabemos que nem todas as razões são causadas, tudo aquilo que acontece são causados por isso que eu vou falar, por essa coisa que eu vou falar. Mas você cabe analisar aí que muita coisa também pode estar acontecendo por isso, tal qual estava acontecendo ali com o povo de Deus que perderam e não sabia por que estavam perdendo. Porque existia alguém no meio da família, ou existia alguém ali no seio daquele lar, daquela casa, o caso ali simbolizando ali a família do povo de Israel, que havia desobedecido a Deus, que havia, ou que neles ainda existia esse defeito moral, essa prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia, da desobediência. E às vezes você fica aí como igreja, como família, enfim, como comunidade, perguntando: meu Deus, por que isso tem acontecendo? Por que isso está acontecendo? Razão pela qual nós estamos aqui pelo Espírito Santo de Deus, para tratar com cada um de nós, de forma que ele venha sarar a nossa família, de forma que ele venha permitir que o relacionamento entre os familiares seja um relacionamento saudável, sabendo e conscientizando a cada um de que o seu ato pode afligir o meu irmão, pode afligir o outro, pode afligir toda a comunidade. Porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo, irmãos, quando um cai, quando um falha, quando um está dolorido, quando um está machucado, né, olhamos aí para a parte do corpo. Se existe um detalhezinho pequeno que está dolorido, que está machucado na nossa vida, o corpo inteiro padece. Pode ser uma cutícula inflamada lá no dedão do pé. O corpo inteiro recebe aquela influência daquele mal. Quanta coisa, quanta parte do nosso corpo, né, que às vezes está inflamado, gera ali uma febre, o corpo inteiro padece. O corpo inteiro para tentar buscar a solução onde está aquela causa. E até que nós possamos encontrá-la, e quando a encontramos, nós fazemos o quê? Nós não tomamos um remédio, não tomamos ali umas vitaminas para criar forças nos nossos anticorpos, para ir ali matar e combater aquele vírus, combater aquele mal. Da mesma forma, o corpo de Cristo, o mundo espiritual, acontece da mesma forma. O mundo espiritual que reflete nesse mundo material em que nós estamos vivendo. Por isso que o Senhor nos convida nessa reflexão a entender com clareza, com profundidade. O Senhor tem tratado conosco aqui dos perigos da mentira na família.
se nós não tratarmos esse assunto, não é só esse assunto, qualquer outro defeito moral como prática contínua. Isso está mentira, está o fingimento, está a hipocrisia, está outros defeitos morais de ordem também sexual, corrupção, prostituição, mentira, muitas vezes fica só aqui, ó. E a gente não confessa, não procura resolver, acha que dá para viver escondendo. É como uma casa que precisa ser arrumada, precisa ser ajustada, e muitas vezes a gente quer, sabe, só limpar onde a visita vai passar. Né? E não temos ali tido ainda o cuidado realmente, sabe? Precisamos levantar as cadeiras, levantar os tapetes, levantar os sofás e varrer ali, tirar toda a sujeira, toda a podridão dentro da nossa vida. E não fazer isso de qualquer maneira, sempre fazer isso com a luz acesa, tá? E a luz acesa aqui, ó, essa lâmpada aqui, ó. Lâmpada para meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sempre tendo a luz da palavra de Deus para iluminar a minha mente, o meu coração, a minha vida e a sua vida. Para que nós possamos, né, ter, como nós estamos buscando aqui, aprender a proteger a nossa família da mentira e da hipocrisia, nós temos que ter este cuidado. Nós temos que observar, à luz da palavra de Deus, esses exemplos em que eles viveram, passaram, e nós não agimos da mesma forma. É a palavra do Senhor nos ensinando. E se eu e você, como diz o segundo item desse último tópico, nós precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira, não andar de braços dados com ela. Não nos acomodarmos e acharmos que nós estaremos vivendo bem, porque muitas vezes a resposta ela não é imediata contra aquela prática imoral, aquela prática errada, aquele defeito moral em que um membro da família, ou por que não dizer, às vezes acontece na família toda, no caso de Ananias e Safira, se unir naquela mesma mentira. Nós temos que ter essa consciência, porque ninguém está livre de achar ninguém está livre de ser dominado, às vezes, pela hipocrisia, pelas mentiras, que também ocorreram na vida desse casal que nós estamos tratando aqui na nossa leitura inicial e apresentamos aí no filme para vocês. Essa lição nos convida aí, e a Bíblia nos ensina, nós não podemos trocar, como diz aí, a verdade de Deus em mentira. E é o que muitas pessoas têm feito. Romanos capítulo 1, versículo 25, tem uma palavra aqui, ó, que nos chama muito a atenção a respeito desse assunto. Muitas pessoas estão fazendo aqui, ó, como essa prática que Paulo trata aqui em Romanos, a respeito aqui, quando ele vai falar sobre a fé dos romanos, e ele vai falar sobre o assunto da epístola aí na justiça da fé, principalmente, no versículo, e depois quando ele fala a idolatria e a depravação dos gentios, e dentro dessa depravação está esses defeitos morais aí, tá? Ele fala aqui para nós, aqui, ó, versículo 25, ó, muitas pessoas estão mudando a verdade, depois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então vemos aí a Bíblia nos ensinando que nós não podemos, de forma alguma, trocar a verdade de Deus por mentira. Mas muitos têm feito isso. Muitos têm feito isso. Muitos não se importam de ter conhecimento de Deus. Se você ler aí o capítulo de Romanos e trazer aí esses textos para o contexto do que nós estamos tratando aqui, né, você vai entender aí, porque tudo isso e essas práticas imorais, esses outros defeitos morais, como a mentira que nós estamos tratando aqui, a hipocrisia, elas são oriundas de um comportamento ou de uma decisão que o homem, a mulher, qualquer membro da família tem, né, de não se importar de ter conhecimento de Deus. Se você não tem conhecimento de Deus, como nós temos visto, ele vai viver nas obras da carne, e as obras da carne mortificam as obras do Espírito. E se você não pratica viver no Espírito, você não é credenciado a ser filho de Deus. Você se desqualifica como filho de Deus. E é interessante que depois, quando vem a consequência chega, como no caso de Ananias e Safira, que pode vir até provocar a morte, no final todo mundo está lá, do lado do caixão, dizendo, Jesus Cristo salvou. Ele, com certeza, Deus o acolheu. É a nossa esperança, e queremos que todos assim façam, sejam realmente acolhidos pelo Senhor. Mas será que tiveram tempo? No caso aqui, Ananias e Safira não tiveram tempo. Não tiveram tempo. Na hora.
Porque ele mentiu ali contra o Espírito Santo e ele já recebeu o juízo da parte de Deus ali, a respeito daquele intento da sua prática. Quizá nós possamos ter oportunidade. Não precisamos ter essa oportunidade frente a um leito de enfermidade, ou num acidente, ou debaixo da ferragem de um carro, ou passando situações difíceis, mas que nós possamos hoje fazer um concerto com Deus e procurar, através da sua palavra, nós aprendermos a ter conhecimento de Deus. Erramos, pecamos, falhamos porque desconhecemos o Evangelho e o poder do Evangelho, as Escrituras e o poder de Deus que flui através da sua palavra. Temos aí o servo de Deus, cabe fazer então o que, pastor? Um autoexame. É aquilo que eu estou instigando você aqui, desde já o meio da lição, ou por que não dizer desde o começo, pois é a proposta da nossa reflexão, à luz desta contribuição que podemos trazer aqui para a escola dominical, mas é uma reflexão abrangente quando trata de relacionamento em família. Vamos fazer um autoexame, vamos analisar aí diante dele, diante de Deus. Vamos ver como é que nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo. Né? Há consequência direta à mentira? Há consequência direta, é perigoso. E esses dois vícios, que é a hipocrisia e a mentira, irmãos, são obras carnais que podem aí, como no caso da família de Ananias e Safira, que muitas vezes acontece nos dias de hoje, dilacerar uma família, destruir uma família. Então, caminhando aí para os conselhos finais, não deixe o inimigo agir na sua família. Sabe, se posicione. Se posicione. Pedro fez uma pergunta para Ananias, ali naquele momento, quando ele chega trazendo aquela oferta, dizendo que, olha, bendito, ó, tudo, o preço que eu consegui, tudo está aqui, ó. Nada, ele estava mentindo, ele reteve. Não era questão do valor, mas o ato dele dizer que, olha, eu estou trazendo tudo, e não trouxe. Ele achava que, vou sair bonitinho na fita, igual saiu outro, né, Barnabé, igual saíram outros irmãos, eu quero parecer igualzinho. Mas o seu coração estava na avareza, o seu coração estava não no objetivo realmente de ajudar o próximo dos irmãos. Ele estava querendo se aparecer, eu só não quero sair fora, eu quero participar da foto. Quantos dentro de um projeto da obra de Deus têm tramado ou têm trabalhado com esse mesmo tipo de sentimento? Faço para parecer bonito. Quero aparecer. Se ele não aparecer, ele não vai participar. Se ele não for aparecer, ele nem participa. E muitas vezes ele aparece e as motivações estão totalmente diferentes do propósito que Deus quer para a nossa vida. Aí você pergunta, por que esse trabalho foi frio? Por que esse trabalho não produziu? Porque as intenções do coração dos membros, ou de alguns membros que estavam ali, não estavam em sintonia com a cabeça que é Cristo. Estão ali pendurados fazendo peso, mas não tem mais conexão com a cabeça. Não sentem mais aquilo que o Senhor, que é o Cristo, que é a cabeça da igreja, está dando de comando para que nós possamos agir e reagir de forma adequada. Nós temos aí a pergunta de Pedro, por que você permitiu Satanás colocar isso no seu coração? Não é isso que a lição traz? Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz, versículo 3. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da verdade? Por quê? Irmãos, é indiscutível que o Satanás, ele age ativamente na terra. E ele vai procurar atacar, tal qual atacou Ananias, principalmente as famílias. Por quê? A igreja, irmãos, o templo lá, a congregação onde você está, ele é formado do quê? De muitas famílias. E o inimigo, ele quer destruir o quê? A família. Porque não é a família uma extensão da igreja, mas a igreja é uma extensão da família. Se a sua família vai bem, a igreja de Cristo vai bem. Se as atitudes morais da sua família são saudáveis, as atitudes morais dentro da igreja serão saudáveis. Por isso que Paulo fala, nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas nós temos que fazer o que primeiro? Como diz lá o versículo 2 de Romanos 12,
transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. O velho homem acabou. Agora, eis que tudo se fez novo. Quando eu e você mudamos a nossa forma de pensar e nos entregamos sinceramente ao Senhor, a gente vai entender qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para a nossa vida. Você está entendendo, você está aprendendo aqui, através desses comentários, e comigo, a buscar aí como proteger a sua família da mentira e da hipocrisia? Eu acredito que você já tem aí material bastante para, além de outras pesquisas que você possa fazer, apresentar isso para a sala de aula e ter também para si já esse alimento e deixar-se transformar pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo ele tem trabalhado contra essa importante instituição chamada família, investindo contra os seus membros. Mas, tal qual Ananias, infelizmente, tem muitos que estão permitindo o inimigo se andar. Tem dado ouvido à voz do inimigo, andando de braços dados com ele, sabe? Deixando ele encher o coração. E a pergunta que Pedro faz, ou fez ali, melhor dizendo, para Ananias, é a pergunta que eu faço aqui. Por que muitos, ou por que você, não sei se você é o seu caso, cabe cada um analisar a si mesmo, tem deixado o inimigo semear isso nos seus corações? Possamos, irmãos, resistir, porque ninguém está livre desses ataques que o inimigo tenta contra nós, contra a nossa família. Mas compete a nós. Como um dia o Senhor ele falou também para os primeiros filhos da primeira família, lá no Jardim do Éden, quando Caim, ele, depois de ter matado Abel, Deus chega para ele e fala para ele, se você tivesse feito correto, feito bem, não haveria de ter tido aceitação também para você? Deus fala para ele, o pecado, Caim, jaz à porta. Compete você dominá-lo, porque do contrário ele vai te dominar. É uma iniciativa que o Senhor, cabe a nós de aceitar ou não. É uma questão de posicionamento, uma questão de nós decidirmos a resistir o diabo. E ele fugirá de vós. Não é uma questão de sentimento, é questão de decisão. Diz aqui, Mateus capítulo 26, versículo 41. Cabe a nós estar em oração e vigilância. Quando ele diz para nós a palavra do Senhor, vigiai e orai. Consulta aí na sua Bíblia, Mateus 26, 41. Você vai ver lá, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, que eu tenho falado para vocês aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Isso está lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. E eu volto a fazer aqui, para finalizar, aquelas primeiras perguntas que eu fiz para você, de nós falarmos aqui a conclusão dessa lição. Você acha ou você acredita, ou você vê algum problema no que Ananias e Safira fizeram? Se na primeira pergunta que eu fiz nesse vídeo, no começo do vídeo, você respondeu, não, acho que não tem nenhum problema. Talvez você possa aí querer mudar essa resposta sua. Isso depende de você, o quanto você se deixou ser trabalhado pelo Espírito Santo e entendeu a mensagem dessa lição de hoje a respeito dos prejuízos da mentira na família. Você vê algum problema no que eles fizeram? Se você respondeu que sim, que realmente é problema, e é a primeira resposta que você deu, você reforçou o seu ensino. Se outrora você tinha respondido não e quer mudar de opinião agora, entendeu? E o Senhor está falando ao seu coração, você vai ter que migrar essa resposta do não para sim. Mas se você ainda persiste em dizer, eu acho que não tem nenhum problema no que eles fizeram, não. Eu tenho que dizer para você que você corre um grande risco. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, porque a mentira é uma prática carnal. A prática carnal distancia do Espírito. E se você distancia-se do Espírito, você se descredencibiliza de ser filho de Deus. Eu acredito que você não queira ser, não queira estar distante
né? Ou melhor dizendo, eu acredito que você deseja ser filho de Deus. É uma análise que cada um tem que fazer. Lembra aquela outra pergunta que eu fiz? Havia alguma meta de participação na ajuda? Nós ratificamos aí, confirmando que não havia nenhuma meta. O objetivo não era em si o valor exato, mas a disposição de estar trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Com alegria, participando. Mas eles quiseram fazer isso aí de uma forma, na verdade, não motivada à ajuda, mas querer se aparecer, razão pela qual ele se propõe em mentir. Não precisava mentir. Não precisava mentir. Você acredita que a mentira, no caso aí, poderia ser aplicada porque eles estavam aí ofertando, né? E toda ajuda é bem-vinda? Não. Não há tolerância para a mentira. Não há tolerância para os defeitos morais, porque um abismo puxa outro, né? Nós devemos cortar o mal pela raiz. Nós devemos aí tirar, né, tudo isso de mal da nossa vida, para que nessa lição a gente possa tirar aí todo o proveito. O Senhor espera que eu e você nos posicionemos desta maneira. Então aqui nós concluímos a lição, trazendo para você esse exemplo aí da ocorrência com Ananias e Safiras. É um exemplo a não ser seguido, né, irmãos? É um exemplo, mas no sentido de não ser seguido. Concluímos também aí que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ela pode te ajudar aí dentro desse processo, trazer a genuína palavra de Deus para a sua vida. Se nós não estamos praticando a verdade, nós não estamos vivendo como parte do corpo de Cristo, não fazemos parte da igreja do Senhor. Concluímos também que, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade, irmãos, ele é melhor. Eu sei que, pastor, eu já menti, eu já tive situações de exemplo na minha vida em que eu precisei, porque se eu falasse a verdade, acho que as coisas iam piorar. Mas eu quero dizer para você que isso pode trazer um grande prejuízo, porque lá na frente isso vai ser descoberto, né? Existe um livro chamado Livro das Obras, e um dia tudo vai vir à tona, né? Pecou, falhou, pede perdão a Deus, volta, lembra onde caiu, pede perdão, levanta, segue em frente, cabeça limpa. Quando a gente pede perdão sinceramente e deixa de praticar o pecado, a palavra de Deus diz que nós alcançamos misericórdia. Como nós lemos aqui através de Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que andam no Espírito. Então, o caminho da verdade pode ser aí, ainda que no início difícil, mas é o melhor caminho para que nós possamos seguir. A conclusão que nós temos nessa lição. Também que é preciso nós procurarmos aí estabelecer esta cultura dentro da família, desde pequenino. Se os pais não dão esse exemplo, né, porque os filhos estão ali de anteninha ligada, procurando entender tudo que está acontecendo. E ele sabe quando o pai e a mãe estão falando a verdade e o pai e a mãe estão falando mentira. E muitas das vezes seja até aquela brincadeirinha simples, né? Olha, se você não obedecer, eu vou falar para o homem do saco te levar. Nem o homem do saco tem, homem nenhum pega a criança e leva, sabe? Nos seus casos, sequestradores, né? Mas assim, são mentirinhas, são coisas que depois os filhos crescem. Meu pai fazia isso, um objetivo, ou minha mãe falava assim, ou fazia assim para o objetivo de eu obedecer. Porque de outra forma, eu não ia obedecer. E muitos pais procuram educar os filhos com base na mentira, né? Trazendo aí ameaças e algumas coisas infundadas. O que o filho aprende? Então é preciso a gente estabelecer, e essa lição traz isso aí, porque desde pequeno, nossos filhos, isso é formação de caráter, sabe, irmãos? E isso é formado lá no berço, vem de casa. É por isso que o Senhor nos chama a atenção. São problemas que nesse trimestre nós estamos tratando aí, de relacionamento em família. Superar desafios e problemas e exemplos com a palavra de Deus. E aqui é uma oportunidade de tratar esse delicado tema, mas tão importante e relevante para a nossa vida. E concluímos também aí que onde há verdade, há confiança, há segurança, e Deus se agrada disso. E a sua família vai ser muito abençoada. Espero que você tenha aí compreendido à luz dessa reflexão da palavra do Senhor. Espero que você possa compartilhar também essa mensagem
a outras pessoas para que possam estar conosco também aqui, acessando aí as nossas outras reflexões que vamos estar trazendo, consultando e estudando as demais, porque isso vai te ajudar dentro desse propósito de buscar aí a ajudar, a proteger a sua família, não só contra esses defeitos morais que nós estamos estudando hoje, que é a mentira e a hipocrisia, mas de tantas outras situações que nós temos já tratado nesse trimestre e vamos estar tratando ainda nas 2 últimas lições que caminharão sobre o tema Criando os Filhos Saudáveis, a 12ª, e ainda nesse tema, lição 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Creio que Deus continuará abençoando grandissimamente a minha vida e a sua vida. Um forte abraço, que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima oportunidade. E a Deus toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém.